Nós estamos aí em Efésios, nós estamos caminhando para o final. Deixa-me abrir minha Bíblia aqui. Estamos caminhando para o final do estudo de Efésios, a parte final, não o livro ainda. E apenas como recordação, nós falamos que o livro de Efésios ele é dividido em dois grupos, né? Efésios capítulo 1 a 3, né? Os 3 primeiros capítulos, baseados na questão daquilo que Deus fez, a nossa identidade. Márcio, arruma uma água para mim, por favor. A nossa identidade formada em Cristo Jesus, pela ação, pela intervenção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nosso processo de salvação, na ordem da salvação. Obrigado, querido. Na forma como Deus age e como Deus trabalha na nossa vida em nosso favor. E do capítulo 4 a 6, Paulo vai falar que a partir da nossa identidade em Cristo, nós nos tornamos igreja, família, povo de Deus. E a partir disso aqui, nós temos uma identidade prática. E aí o apóstolo Paulo, obrigado, querido. O apóstolo Paulo vai trabalhar, queridos, em questões muito práticas, da fé. Se aqui, a grande ênfase é o que Deus fez, a grande ênfase a partir de agora é o que Deus faz através de nós. Deus continua fazendo, mas agora Ele o faz através de nós. Aqui Ele faz em nós, aqui Ele faz através de nós, criando não apenas uma nova família da fé, mas gerando uma nova sociedade a partir da vida de fé e do caminhar da própria igreja. E é por isso que nós somos chamados, e que Jesus, lá na grande comissão, diz que nós somos testemunhas. Por que você não quer mudar aqui? Muda aí para mim, Pedro, por favor. Travou aqui. Normalmente... Travou também? Tá bom, vamos ver, daqui um pouco de certo destrava, né? Ali, agora destravou aqui agora. É que o computador é bom demais, né, gente? Então, tem que ter paciência com ele, né? A definição de sermos testemunha significa viver de tal maneira que a vida de uma pessoa, no caso, a nossa própria vida, não faria sentido se Deus não existisse, ou se Deus não trabalhasse na nossa própria vida. Ser testemunha, a testemunha ela não inventa nenhuma história, a testemunha não cria nada, a testemunha simplesmente fala a respeito daquilo que lhe aconteceu, daquilo que a pessoa sabe. Então, como testemunha, nós estamos apenas refletindo aquilo que Deus fez na nossa vida, aqui, Então, aqui nós somos testemunhas, é a nossa prática, é a nossa vida diária. E Paulo vai dizer que, como testemunha, nós vamos experimentar do cuidado, da direção e refletir aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Uma coisa muito interessante no texto, a partir do capítulo 4, aqui tem a ver com a questão do textual, tá? É importante isso aqui. Se vocês lerem Efésios 4, 5 e 6, são 3 capítulos finais, vocês vão ver, dependendo da tradução, vai aparecer isso aqui: pois, portanto, por isso, ou algumas coisas semelhantes, algumas palavras semelhantes. E Paulo vai trabalhar nos outros 3 capítulos, nessa perspectiva. Por quê? Porque o grande enfoque do que Paulo está dizendo é aquilo que nós fazemos, como que nós fazemos, por quê? Por que nós fazemos? Quando a Bíblia diz, por exemplo, Paulo vai dizer aqui, vou pegar uma ilustração: não roube,
mas trabalhe, né? Quem roubava, deixe de roubar, mas agora trabalhe com esforço, com as próprias mãos. Por que que o pois e o portanto é importante nessa questão do trabalho, por exemplo, deixar de roubar e trabalhar? Não é simplesmente uma lei moral. A ênfase de Paulo é, gente, as coisas que eu estou dizendo aqui agora, é como se ele falasse assim, não é simplesmente para a gente ter uma sociedade mais justa, melhor, uma sociedade em que todo mundo faz a coisa certa. É por aquilo que Deus faz. Embora sejamos nós quem pratique as coisas corretas, a gente tem que lembrar que isso aqui, é fundamental. Que todo o texto, a ênfase, o centro da história, continua sendo Deus, não nós. Nós refletimos aquilo que Deus realizou na nossa vida. Por que eu tenho que trabalhar? Por causa daquilo que Deus já fez na minha vida. Por que eu tenho que ser um bom marido? Por causa daquilo que Deus já realizou na minha história. Então, todas as coisas, e aí como eu disse, do capítulo 4 ao capítulo 6, tem a ver em como nós agimos, mas nós não podemos esquecer disso. O motivo e a razão de fazermos tem a ver com a questão da história de Deus. E nesses últimos 3 capítulos, por 9 vezes, nós encontramos esse conectivo. Por que eu sou um bom marido? Por causa daquilo de que Jesus Cristo. Portanto, seja um bom pai. Portanto, seja um bom patrão. Portanto, seja um bom empregado. E assim por diante, Paulo vai trabalhando essas áreas nessa vida, mas sempre a razão é Deus, não nós. Nós não somos o centro da história. O centro da história sempre e continuará sempre sendo Deus. Em Efésios, a gente viu muito, e convém a gente lembrar, né, de que todas as coisas que acontecem, as nossas incumbências, as ações primárias da nossa salvação e da nossa prática, procedem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós vimos isso no primeiro capítulo, né? E aí ele vai dizer que o Deus Pai, lá capítulo 1, e isso é repetido no restante do livro, né? Deus Pai criou todas as coisas, Deus Filho entrou na história, nós cantamos hoje já sobre o Natal, né? A maior manifestação da ação de Deus na história está aqui em Cristo vir ao mundo. Por isso é tão significativo para nós celebrarmos o Natal. Muitas igrejas evangélicas hoje dizem que não é permitido celebrar o Natal, porque não sabe qual que é o dia certo do nascimento de Jesus, tal. Nós não sabemos de fato o dia do nascimento de Jesus. 25 de dezembro, com grande assertividade, não foi o dia que Jesus nasceu, mas para nós o importante é o simbolismo disso, que Deus entrou na história, Deus veio ao mundo, Deus deixou a sua glória, Filipenses 2, Deus se humilhou em Cristo Jesus para estar entre nós, e o Deus Espírito Santo presente conosco. Agora veja, queridos, a progressividade dessa manifestação de Deus no nosso meio. Nós temos o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós temos o Deus Filho, que entra na história humana. Mas aqui nós temos o Deus Espírito Santo, que entra na minha vida, que entra em cada um de nós, que está presente em nós. Esse crescendo, essa perspectiva aumentativa da comunhão, do cuidado, da direção de Deus sobre nós, um Deus cada vez mais presente, um Deus que deseja cada vez mais viver em intimidade e em relacionamento conosco. Então é nessa perspectiva, queridos, que nós precisamos
que nós precisamos estudar aí o restante do livro de Efésios, para a gente não perder de vista a obra redentora de Jesus. Embora os capítulos finais aí de Efésios 4, 5 e 6, eles sejam extremamente práticos, ele vai dizer o que não fazer, o que fazer. A gente tem que ter essa perspectiva, tem um motivo maior do que simplesmente fazer a coisa certa e deixar de fazer o errado. Não é apenas uma lei que se baixou, de agora para frente é isso, não, todas as coisas têm a ver com aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito realizou, e essa presença da Trindade conosco. Então nós vamos ler o texto aqui, depois a gente vai fazer alguns comentários. Efésios 4, a partir do versículo 17, nós vamos ler o texto todo, só para os irmãos terem uma visão geral do texto, e aí depois nós vamos fazendo alguns comentários. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem-se que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Evitem passei mais de um aqui. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. A grande ênfase do texto, queridos, tem a ver com esse contraste, o velho e o novo, o não e o sim, o deixem e o façam. Ele vai usar, tem uma versão, a versão atualizada que a gente mais usa, que fala de despir e revestir, né? Eu gosto muito dessa linguagem. Despir é tirar a roupa suja. Nós nos lavamos pela ação salvadora de Cristo Jesus. O batismo nos traz exatamente essa figura, essa imagem, de termos sido lavados pelo sangue de Jesus. Mas nós não tomamos banho e colocamos roupa suja. A gente toma banho e coloca roupa limpa, roupa nova. Então, a linguagem de Paulo aqui, queridos, é uma transformação a partir daquilo que Deus fez, que nós enfatizamos, né? Quais são, então, a ênfase que Paulo vai usar? Ele vai fazer esse contraste
né? Aquilo que um comentarista que eu falei a semana passada para vocês, ele trabalha, né? Ele trabalha com espaço negativo. É interessante que nesse texto que nós lemos aqui agora, Paulo vai trabalhar com esse contraste entre o não que nos separa do velho homem, da velha natureza, sem Cristo, e daquilo que nós devemos ser e aquilo que nós devemos fazer a partir de Cristo, da operação de Deus na nossa própria vida, na nossa própria história. É muito importante isso aqui, queridos, porque a vida cristã, isso aqui, a vida cristã não começa com comportamento moral. Isso é muito importante. A vida com Deus não começa com comportamento moral, fazer a coisa certa. Mas fazer a coisa certa tem que ser uma consequência daquilo que Deus já nos fez. Essa semana eu fui perguntado por um outro pastor, né, perguntando sobre a questão do comportamento de alguém que é membro da igreja dele lá, né? Como que ele deveria agir em relação àquela pessoa e aquilo que a pessoa tinha feito. Eu falei, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não reduzir o evangelho ao certo e errado. Ainda que exista certo e errado, ainda que a Bíblia exija que a gente faça o correto, aquilo que é certo, isso não é evangelho. Nós somos salvos, Efésios capítulo 2, versículo 10, nós fomos salvos não pelas obras, mas porque nós fomos salvos pela obra de Jesus, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, primeiro Deus nos salva, primeiro Deus transforma o nosso coração, depois as boas obras, elas vão fazer parte da nossa história. Então, nós temos que fazer o que é certo? Claro que sim. Mas isso é o que me salva? Claro que não. O que nos salva é o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas isso exige de nós um comportamento, e isso exige de nós as atitudes corretas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, o que eu era sem Cristo? Isso e isso. E agora com Cristo, como que eu devo agir? E aí ele vai dando alguns exemplos, e são alguns padrões morais para nós. Mas a gente não pode confundir evangelho com padrão moral. Mas crente não tem que fazer a coisa certa? Tem, tá? Não há aqui nenhuma justificativa para dizer, não, a gente é salvo pela graça, pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia ensina. Então a gente não pode usar nem mesmo a questão, o importante é o amor. De vez em quando eu vejo esse discurso, que é um discurso furado, gente. O importante é o amor. Não, porque Deus valoriza o amor. Claro que é importante, mas o amor não justifica todas as coisas. William, você me empresta 100 mil reais? Empresta. Aí eu viro para o William, ele faz de conta que ele me emprestou 100 mil. William, eu te amo tanto, William, você não sabe tanto que eu gosto de você. Então faz o seguinte, eu não vou te pagar aqueles 100 mil não, tá? E aí, amor justifica? Não. Então, queridos, amor é importante? Claro que é. A fé é importante? Claro que é. Mas não justifica a falta de um padrão moral e comportamental que vem da parte de Deus, né? Os atos morais são formas para que a família da fé, para que a igreja de Deus se organize dentro de um determinado padrão que expresse o quê? A ressurreição. A ressurreição. A vida com Deus é marcada por uma nova vida que se transforma na
santificação, a obra da graça de Deus, que vai operando na nossa vida, que a gente vai experimentando algumas transformações. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Por quê? Por causa da graça de Deus que agiu na minha vida, operou na minha vida, e agora eu vivo no centro da vontade de Deus. Então, a partir disso, queridos, nós precisamos olhar que aquilo que tem a ver com certo e errado é uma resposta ao que Deus diz, ao que Deus faz. Não é para conquistar a Deus, não é para tornar Deus simpático para comigo, não é para eu comover o coração de Deus, mas é uma resposta àquilo que Deus já realizou na minha vida. Ele já me redimiu, Ele já me salvou, Ele já operou na minha vida, agora eu vivo como dentro da vontade dEle, e aí eu vou expressando essa vida com Deus a partir daquilo que Ele me ensina. E aí, queridos, o texto vai mostrar algumas coisas, alguns exemplos que Paulo dá, algumas instruções que Paulo dá, exatamente nesse sentido. Por exemplo, versículo 25, vai dizer, né? Aliás, deixa-me, está errado aqui. Versículo 25, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer, primeiro, deixem a mentira. Olha o negativo aqui, não mintam, deixem a mentira, abandonem a mentira. Agora, não é simplesmente deixar de fazer alguma coisa. O que eu coloco no lugar? Fale a verdade. Fale a verdade. Por quê? Porque nós nos tornamos membros uns dos outros. Nós somos a família da fé. Nós somos a família de Deus. Efésios capítulo 2 vai falar isso lá na parte final. Nós somos a família de Deus. Fazemos parte do mesmo corpo. Então nós vamos mentir um para o outro? Não, temos que falar a verdade. Muito mais do que simplesmente dizer, é proibido mentir. Não, nós temos que lembrar que sempre nós temos uma boa razão para fazer a coisa certa. Nós deixamos de fazer alguma coisa para fazer a correta por um bom motivo. Nós somos membros uns dos outros. O segundo exemplo que nós temos aqui, queridos, é sobre a questão da ira. Ele vai dizer, cuidado na hora que você fica irado. É interessante que a Bíblia não diz que a ira é pecaminosa. Não diz que é pecado ficar nervoso. Ele diz que é um temperamento que a gente tem que ter controle dela. Para a gente ter cuidado, para quê? Para que a gente não venha a pecar. Porque a ira nem sempre produz a vontade de Deus. Olha o versículo 26 e o versículo 27. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Paulo não está dizendo, é proibido ficar irado, até porque ele sabe que a ira é inevitável em determinadas situações, e que a ira produz muitas vezes a justiça de Deus. Quer ver uma coisa? Quando Jesus entra lá no templo, começa a dar chibatada no povo, derrubar a mesa, Jesus estava calmo ou está virado? Está virado. Jesus pecou, mas a ira dele produziu a justiça de Deus. O que Paulo está dizendo é, cuidado com a ira. Vocês podem irar, mas não podem pecar. Como assim? Porque a ira nos leva muitas vezes à falta de controle, à falta de domínio próprio. Ele diz, então, cuidado com a ira, não prolongue o conflito, quando ele vai dizer aqui, não deixe o sol se pôr, e você ainda estando irado. O que Paulo está dizendo? Gente, resolvam o problema, E aí ele vai dizer, por quê? Porque se vocês não
resolverem um problema, vocês podem dar lugar ao diabo. Um bom motivo para quê? Para a gente irar e não pecar. Para quê? Para que a gente não dê lugar ao diabo. Outro exemplo que Paulo vai dizer aqui, a questão do trabalho. Quem roubava, não roube mais. Dá o sentido aqui de que a desonestidade, o roubo, era uma coisa aparentemente comum ali no contexto de Éfeso. E ele vai dizer, olha, quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. E aí ele vai dizer duas coisas importantes. Primeiro, fazendo o que é bom. E fazendo o que é bom para ajudar os outros. Motivo. Você deixa de roubar, você trabalha, fazendo o que é bom, não é fazendo, todo trabalho é bom. Depende. Aqui, lógico que Paulo não está falando de trabalho desonesto, né? Nessa crise que teve lá no Rio de Janeiro, né? Teve muita gente aí na internet que tentando demonizar o trabalho dos policiais, dizendo, não, eles são traficantes, mas é o trabalho deles, né? Como se isso justificasse o ilícito, né? Não, ele diz, é trabalhar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é benéfico, naquilo que produz alguma coisa boa. Então ele vai deixar isso muito claro, trabalhe no que é bom. Para quê? Para você ter com que ajude o necessitado. Agora preste atenção, queridos, Paulo não diz aqui, trabalhe no que é bom para ficar rico. Ele não diz aqui, trabalhe para ficar rico. Ele diz, trabalhe para ajudar quem precisa. E o necessitado aqui não é necessariamente da esmola, não é disso que Paulo está dizendo. Ele está falando aqui que o nosso trabalho tem significado. Eu abençoo alguém, você abençoa alguém, quando você faz o seu trabalho bem feito, o seu trabalho bom e bem feito. Nós temos aqui profissionais de várias áreas. Cada um de nós, quando realizamos o nosso bom trabalho, da melhor forma, nós socorremos, nós abençoamos aqueles que precisam do nosso trabalho, com aquilo que Deus nos permitiu fazer. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Deus tem propósitos para nos usar através daquilo que somos, do que nós fazemos. Tem a ver com a questão da vocação de cada um de nós, sendo chamados para realizar coisas boas para o benefício da sociedade, para o benefício da comunidade que nós fazemos parte. Então Paulo vai dizer, olha, por causa daquilo que Deus fez, você seja honesto, pare de roubar, pare de ser ladrão, pare de ser bandido e vá trabalhar. Faça o que é bom e faça para abençoar pessoas de alguma forma. Seja através da ajuda financeira, seja através do seu próprio trabalho. Quando nós trabalhamos, nós abençoamos pessoas. Mas as pessoas me pagam para fazer isso. Ótimo, não tem problema. Mas eu estou abençoando alguém através do trabalho que elas realizaram, né? Isso em todas as áreas da nossa vida. Quarto processo aqui que Paulo vai usar aqui como exemplo, o cuidado com as palavras, né? Versículo 29, ele vai dizer aqui, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Paulo vai dizer aqui, olha, quais são as palavras que saem da sua boca? Né? Tem um ditado popular que diz o seguinte, crente não xinga, e é verdade. Crente não pode ter palavra suja na boca.
E Paulo vai dizer isso: não saia da sua boca palavra torpe, palavra podre, palavra que não aproveita. Não fale isso, mas fale. E aí, Paulo vai nos dar uma instrução aqui, como é que deve ser o nosso linguajar. Ele vai dizer que as suas palavras sejam boas, que elas sejam úteis e que elas deem ânimo a quem ouve. Não é simplesmente deixar de xingar. São palavras que edificam, que ajudam, que abençoam. Palavra que encoraja, palavra que anima, palavra que abençoa os outros. Na versão atualizada diz, palavras que transmitam graça a quem ouve, que leva encorajamento. Então, o grande processo que Paulo vai trabalhando aqui, queridos, é para que a gente possa viver continuamente nesse processo de produzir coisas boas no lugar de coisas ruins. Por quê? Por causa daquilo que Deus realizou. Paulo vai falar mais uma coisa, sobre a questão do descontrole emocional. Versículo 31 e 32, vejam lá: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Deixem de lado esse descontrole emocional e coloquem, em vez disso, troquem por quê? Sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros e perdoando uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, ao invés do descontrole emocional, Paulo vai dizer, sejam bondosos, tenham compaixão mútua, reciprocidade, na paixão uns para com os outros, e perdão, o exercício do perdão. Então, ao invés do descontrole, um controle emocional que nos leva à experiência da bondade, da compaixão e do perdão. Por quê? Por causa daquilo que Cristo fez. E aí Paulo termina, no versículo 30, que seria como se fosse um resumo de tudo isso. Qual que é a razão maior para a gente trocar o que é ruim por aquilo que é bom? Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Lembrem, eu coloquei esse quadro lá no começo. No princípio, Deus criou todas as coisas. No Natal, Cristo se revelou ao mundo, desceu ao mundo, mas com a ascensão de Jesus, o Espírito veio e habitou dentro de nós. Aí ele vai dizer, não entristeçam o Espírito que está aí dentro de vocês. É muito mais do que Deus, dá licença, eu vou ali, o Senhor fica aqui, eu vou ali. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Salmo 139. A gente gosta do Salmo 139 só para falar que Deus cuida de nós, que Deus nos cerca por todos os lados com cuidado, o que é verdade. Mas quando nós procedemos mal, nós entristecemos ao Deus que agora habita no meu próprio coração, habita na minha própria vida, que faz parte da minha existência. Coríntios, Paulo vai dizer, nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Portanto, queridos, não é simplesmente não faça isso ou mais faça aquilo, não é simplesmente regra, não é simplesmente, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, não é simplesmente, tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Agora, uma coisa muito importante, é que quando no versículo 30, desses versículos que nós lemos, que há esse contraste, não façam isso, mas façam aquilo, no versículo 30, há apenas essa ênfase, não entristeçam o Espírito Santo. Ela é negativa, é uma ordem negativa para não entristecer, mas ela não tem uma coisa para dizer, façam outra diferente, não é um não e um sim, simplesmente
tenham cuidado para não entristecer o Espírito Santo, que é o selo que Deus colocou no coração de vocês. Essa ênfase, queridos, para que nós estejamos atentos a esse habitar de Deus entre nós, para que Deus se alegre continuamente pela nossa expressão de gratidão, de louvor e pela disposição de ter o próprio Espírito Santo em nós. Tem uma outra frase aqui de Eugene Peterson, que é um livro que eu falei que eu estou seguindo nessa segunda parte aqui do estudo, né? Que ele diz o seguinte: o que devemos entender em tudo isso é que o Espírito Santo é, acima de tudo, cortês. Não há nenhuma coerção, nenhuma manipulação, nenhuma imposição. O Espírito Santo nos trata com dignidade, respeita a nossa liberdade. O Espírito Santo é a presença capacitadora de Deus e o poder que Ele cria em nós. E o poder que Ele cria em nós é uma vida de bênção e salvação, uma vida de ressurreição. E eu encerro, né, a nossa aula hoje aqui, com essa frase do Eugene Peterson, queridos, para que a gente tenha essa consciência, e Efésios, a partir do capítulo 4, vai falar muito sobre isso. A importância de fazermos aquilo que é correto, aquilo que é coerente, mas não como algo imposto, não como uma coisa assim, que era muito comum no Antigo Testamento. Faça isso, senão você vai morrer, né? A ação do Espírito na nossa vida é de um convencimento amoroso, gracioso, para que a gente possa perceber claramente essa intenção abençoadora de Deus sobre as nossas vidas, no sentido de que Deus vai moldando coisas específicas, áreas objetivas na nossa história. Deixe de roubar, trabalhe, pare de falar palavrão, traga palavras que sejam boas, abençoadoras, que encoraja, que dá ânimo para as pessoas, né? Cuidado com o temperamento, não dê lugar para o diabo na sua vida, mas não como algo imposto apenas, vai lá e obedece, vai lá e faça, né? Mas como uma ação e uma intervenção do Espírito, para nos conduzir numa vida de graça, numa vida de paz, numa vida de santidade diante de Deus. E aí, quando nós lembramos da ação do Espírito, nós lembramos de como Paulo começou esse texto. Nós temos o Espírito e nós somos selados pelo Espírito para quê? Para o dia da redenção. Aquilo que nós fazemos hoje, nós não podemos nos esquecer do dia da redenção, que nós vivemos hoje com os nossos olhos voltados para a eternidade. A gente não pode esquecer da eternidade, queridos, que nós fomos criados para aquilo que é eterno. E o que nós fazemos hoje não é apenas em vista daquilo que é legal no momento. Ainda que a gente faça o que é legal no momento, a gente tem que fazer nessa perspectiva da eternidade. Cristo nos deu vida e nós estaremos pela eternidade na presença do Senhor. A segurança e a presença do Senhor conosco. Nós fazemos aquilo que é certo, porque muito mais do que apenas, cuidado que Deus está vendo. Deus está presente, Deus está comigo, Deus está conosco, Deus habita em nós pelo seu Espírito. E aí a gratidão, o louvor, a adoração, ao invés daquela ansiedade simplesmente em fazer o que é certo, para não ser condenado nem por Deus e nem pelas pessoas, mas fazer aquilo que procede de Deus, de conformidade com a vontade de Deus, como expressão de louvor, de adoração, de culto, que eu glorifico a Deus nas coisas mais simples e básicas da minha vida e da minha história, naquilo que eu estou fazendo de conformidade com a vontade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, então, ele vai trabalhar
conosco nesses capítulos, capítulo 4, 5 e 6. E aí ele vai trabalhar de coisas muito práticas. E a semana que vem a gente continua no capítulo 5. E ele vai continuar tratando de coisas e de assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, para que a gente possa experimentar sempre o melhor dele. Mas nessa perspectiva da gratidão, não da obrigação, do prazer em fazer aquilo que procede de Deus. Tem muita gente hoje que lamenta e reclama por causa daquilo que Deus pede para fazer. Nossa, mas ser crente é difícil demais. Será que é tão difícil assim, gente? Fazer o certo é tão complicado? É tão difícil? Será que não nos falta a gratidão pelo que Deus fez? O reconhecimento da intervenção de Deus na nossa vida e na nossa história. Então, que a grande motivação, e é por isso que Paulo vai dizer sempre, nós fazemos isso por causa daquilo que Deus fez. Nós não fazemos isso para conquistar a Deus, nós fazemos essas coisas porque nós já fomos conquistados pelo Senhor. Então, que a grande motivação da nossa vida e na nossa história, queridos, seja simplesmente: eu sou testemunha daquilo que Deus já fez, e eu apenas demonstro na minha vida a ação de Deus, a intervenção de Deus na minha história, e aí como expressão de gratidão, louvor, adoração por causa da presença dEle, por causa desse dia da redenção, dia eterno, eu invisto o meu melhor no reino de Deus, nas coisas de Deus, para viver no centro da vontade do Senhor. Que as nossas motivações sejam moldadas, por esse, portanto, por isso, então, em que Deus realizou primeiro, e agora nós simplesmente respondemos a essa intervenção de Deus na nossa história. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Algum testemunho? Então vamos orar para nós encerrarmos. Lucas, vem orar aqui para nós, por favor. Vamos ficar em pé para nós orarmos. O Lucas vai orar por nós. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã abençoada, onde nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Senhor, da Tua santidade, daquilo que o Senhor quer e deseja para as nossas vidas. Ó Pai. Amém, Senhor. Pai, somos pecadores, somos falhos, e muitas vezes não cumprimos exatamente o que o Senhor quer que façamos. E por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em áreas específicas das nossas vidas, Amém, que ainda Jesus. não estão alinhadas totalmente com os teus propósitos, Senhor. Que o Senhor assim nos faça, para que sejamos santificados, que sejamos cada dia separados e guardados pelo Senhor. Queremos refletir as tuas maravilhas, a tua graça nas nossas vidas, Senhor, para as outras pessoas, dando bom testemunho onde quer que andemos, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas. E oramos assim, que o Senhor nos conduza para casa, nos dê uma tarde agradável diante da Tua presença, e que o Senhor também nos traga à noite, preparando os nossos corações para o culto de logo mais, Senhor. Muito obrigado por tudo, e em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, Senhor.